1 João, capítulo 1, versículo 1. Olha, são 10 versículos, tá? Acompanhe aí. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, e vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna em Jesus, tá bom, irmãos? Que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. Lindo, né? A poesia. Poesia linda. Quem gosta de poesia, a poesia linda essa aí. Tem outros também. 1 Coríntios 13. Não. É 1 Coríntios 13? Eu acho que é. É 1 Coríntios 13. Foi quando eu conheci minha esposa. Foi a primeira poesia que eu citei para ela. Foi 1 Coríntios capítulo 13. Glória a Deus. Mais uma poesia linda, mas eu quero falar com você. Agora você fechou sua Bíblia. Você acompanhou a leitura comigo. Essa leitura que eu fiz está falando justamente sobre a nossa vida de crente, tá vendo? Se a gente diz que é crente, a gente não vive como crente, a gente não é crente. Se eu digo que eu sou crente, servo de Deus, mas eu não ajo igual um servo de Deus, eu não sou servo de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Você está entendendo? Se eu não amo, se eu digo que eu tenho Deus como Senhor da minha vida, a Bíblia fala, que é isso que eu queria falar, que Deus ele é amor. Você entende? Mas se eu não tenho amor pelo meu próximo, se eu não tenho amor pelas pessoas, se eu só penso em mim, você está compreendendo? Eu não conheço Deus, de jeito nenhum. Quando nós conhecemos Deus, então nós começamos a querer ser igual a Ele, a praticar as coisas que a gente sabe. Nossa, isso que eu estou fazendo está agradando a Deus. Uma hora você pega o livro de Neemias, é um livro muito difícil de você compreender. Mas uma hora você pega no Neemias e você lê ali quando Neemias faz alguma coisa para Deus. Ele sabe que ele está fazendo algo que está agradando a Deus. Sabe o que ele faz? Que nem criança. Ele pega e fala para Deus: Senhor, o Senhor lembra de mim, disso aí que eu estou fazendo de bom. Está entendendo? O Senhor lembra aí que eu fiz isso aí. E Deus se lembrou de Neemias sim e abençoou a vida dele. Glória a Deus. Então quando a gente quer servir a Deus, o nosso pensamento está sempre em agradar, em fazer coisas que se agradam a Ele. Nossa, eu ia fazer aquele pecado, eu não vou fazer, porque eu sei que Deus vai ficar feliz comigo se eu não fizer. Entendeu? Olha, eu ia falar da fulana, eu ia falar do fulano, mas eu não vou falar, porque eu sei que Deus vai ficar feliz comigo. Quem tem entendeu, diga glória a Deus. Já pensou, você encontra com alguém e vai conversar com alguém sobre alguém, não é? Mas só que esse alguém quer conversar e falar mal de alguém e quer usar você como cobaia para você também falar, para depois aquela pessoa chegar lá e contar para aquele alguém que você falou mal daquele alguém. Mas não fala que foi ele ou ela que começou a falar mal e que você só deu sua opinião diante daquilo que ele falou. Aí, meu irmão, minha irmã, vira uma confusão a sua vida. É ou não é? É assim que acontece.
Já pensou, você percebe isso quando alguém está querendo falar mal de alguém e você corta na hora e sai fora? Imagina depois que você chegar na sua casa, você vai falar assim, não, aquela pessoa estava querendo me puxar para falar mal dos outros. Aquela pessoa estava querendo puxar a conversa para ver se arrancava alguma coisa de mim, para ver se eu falava alguma coisa. Mas graças a Deus, por amor a Deus, eu não falei nada. Glória a Deus! Mas já pensou quando você vai lá e descarrega tudo? Já pensou? A pessoa começou a falar, você pensa, só tá nós aqui, vai ficar só entre nós, não vai falar. Não vai falar? Vai, porque a intenção é essa. A intenção é falar mal de alguém, fazer você falar também, para depois chegar lá e contar para a vítima tudo que você falou, menos o que ele ou ela falou para você. Aí depois você tem que ficar se defendendo. Não foi isso que eu falei, mas foi. Não foi do jeito que a pessoa falou, porque a pessoa jogou uma pimentinha. Mas foi. Você entende? Tudo que você perceber, irmão, não sei se você compreendeu. Tudo que você perceber, que você pode fazer, que vai agradar a Deus, você faça. Isso é servir a Deus. Você entende servir? Servir. Você está servindo. Você está agradando Ele, então você está servindo a Ele. Mas quando você ignora completamente a vontade de Deus, e você começa a fazer o que é errado, falar o que é errado, ir para onde é errado, entendeu? Tomar atitudes erradas. Ô irmão, olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha o que você está fazendo, não é com Deus. Porque Deus, na verdade, Ele quer que você obedeça a palavra dEle, o evangelho dEle, para guardar você, para salvar você. Você entende? A Bíblia fala que Deus não quer que a gente se perca com o mundo. Deus não quer que a gente se perca com o mundo. Irmão, o mundo vai se perder. A Bíblia fala, me desculpe, eu sei que você tem um vizinho, eu sei que você tem algum parente que não serve a Deus, eu sei, irmão, eles não estão aqui para ouvir isso, mas você está ouvindo. A pessoa que não está servindo a Deus, ela faz parte do mundo, e a Bíblia fala que o mundo vai se perder, o mundo vai ser destruído, o mundo vai ser totalmente lançado no lago de fogo ardente, irmão, irmã. Glória a Deus! E Deus chamou você para te livrar disso. Deus chamou você para te proteger disso. Ô irmão, mas e o meu vizinho é tão bom? E o meu parente, a minha mãe, irmão, o meu pai, irmão. Eu sei, irmão, mas só que Deus faz o chamado para a gente, é pessoal. Se o seu pai não quer, vou fazer o quê? Se sua mãe não quer, vai fazer o quê? Se seu irmão não quer, vai fazer o quê? Você está compreendendo? E se você não quer, vai fazer o quê? Mas Deus chamou você. Você entende? Está preocupado com o seu irmão? Está preocupado com a sua irmã? Com o seu pai, com a sua mãe? Então o que a Bíblia fala para você fazer? Você sabe o que tem que fazer? A Bíblia fala assim, olha, tira a trave do seu olho. Tira a trave do seu olho primeiro. Ou seja, conserta a sua vida primeiro. Tira essa trave que está no seu olho. E depois que você estiver salvo, depois que você estiver salva, depois que você for um crente de testemunho que está servindo a Deus, olha bem, você vai poder tirar o cisquinho do olho do seu irmão, você vai poder ajudar o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu vizinho. Aí, sabe como? Eles vão olhar a sua vida. Eles vão olhar a irmã e vão falar, essa é uma serva de Deus. Vão olhar um irmão e vão falar, esse é um servo de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está compreendendo? A pessoa vai olhar através de uma mudança que foi feita na sua vida pelo Espírito Santo com a sua ajuda. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. Mas ele só pode trabalhar se ele entrar no seu coração. Se você der o seu coração para o Espírito Santo entrar. Irmão, o que eu ia pregar para você hoje, na verdade, eu ia te fazer uma pergunta. Eu vou aproveitar esses poucos minutos que eu tenho para te fazer a pergunta e para responder para você em poucas palavras. Eu ia perguntar simplesmente para você nessa mensagem de hoje, nós podia, depois que você se respondesse para si mesmo, a gente podia terminar o culto. Você sabe quem é Deus? Você já parou para pensar quem é Deus? Você já parou para pensar? Uma vez eu estava perguntando na igreja quem é Deus, eu perguntei assim, quem é o Pai de Deus? Quem é o Pai de Deus? Quem é a Mãe de Deus? Aí uma irmã cutucou o marido dela e falou para todo mundo ouvir, nossa, essa eu sabia, mas me esqueci agora. Você sabe quem é o Pai de Deus?
Você sabe o que é a mãe de Deus? Já parou para pesquisar? Vou falar para você, se você não sabe, não pesquisa, não precisa. Deus não tem pai, não tem mãe. Sabe por quê? Deus, ele é o Criador. Quem tem pai e mãe somos nós. Glória a Deus. Nós fomos criados por Deus. Mas Deus, ele é o Criador. Ele foi quem criou a todos nós. Quem é Deus? A Bíblia fala que Deus é o amor. É amor e é o amor. Glória a Deus. A Bíblia fala que antes de você amar a Deus, Ele amou você primeiro. Pode procurar que você vai achar. Ele amou você primeiro. Antes de você pensar em amar a Deus, Ele amou você primeiro. Antes de você planejar, de sonhar alguma coisa boa para a sua vida, Deus já deixou tudo planejado. Por isso que eu quero falar para você. Se você vir para Deus, a Bíblia fala assim, voltai para mim, vem para mim, se converta. Se você vir para Deus, as coisas que Deus planejou para você, que Ele pôs no coração dEle, que Ele imaginou na cabeça dEle, vão acontecer na sua vida. Você entende? Tem um monte de gente que está vivendo uma vida totalmente arrasada e destruída e infeliz, porque eles não querem viver aquilo que Deus planejou para a vida deles. Sabe por quê? Eles não conhecem Deus. Se você falar isso para eles, eles vão falar assim, então eu não posso viver os meus próprios planos? Então eu não posso fazer meus próprios projetos? Então eu não posso, quer dizer, que agora eu tenho que viver o que Deus preparou para mim? Sabe por que você deve viver o que Deus preparou para você? Se você não quiser viver o que Deus planejou para você, tudo bem, você não vai viver. Ele não vai obrigar você. Mas Ele quer que você aceite. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra dEle, ela já nos ensina, já nos advertiu, ela já nos falou que os caminhos do homem, os seus próprios olhos, parecem bons, mas o fim deles é caminho de morte. Você entende? Porque que Deus, Ele teve o maior cuidado de preparar para você um futuro abençoado. Ele teve o maior cuidado de preparar para você um final feliz. Porque Ele sabe que se você aceitar tudo que Ele fez, tudo que Ele já preparou, tudo que Ele já deixou planejado, vai dar tudo certo na sua vida. Mas Ele sabe que se você rejeitar, se você quiser viver pelos seus próprios caminhos, pela sua própria cabeça, você pode viver, mas você não vai terminar bem. Você não vai terminar bem. Ninguém terminou bem. Você pode perguntar para mim, mas o irmão Lúcio, será que alguma pessoa, desde quando teve a fundação do mundo, que não aceitou o que Deus preparou para ele, terminou bem? Não terminou. Nenhuma. Não adianta ninguém querer falar, não, o fulano terminou. Não, não terminou. Todas as pessoas que não aceitaram o plano de Deus para a vida dela, terminaram mal. Não porque Deus falou, então eu vou me vingar de você, já que você não quis. Não, é porque o que Deus preparou era justamente para a pessoa não se dar mal. O caminho que Deus preparou para você é justamente para você não se dar mal. Se você não andar por este caminho, se você não aceitar andar pelo caminho de Deus, da maneira como Ele preparou para você, você vai se dar mal. Pode chegar a 90, 100, 150 anos. Você pode viver a sua vida e falar assim, eu aproveitei de tudo nessa vida. Eu nunca fui no médico. Eu tive vício que nem... Eu fui pregar uma vez para alguém sobre o vício, que o vício é errado. A pessoa falou assim, mas meu avô morreu com 120 anos fumando. E nunca foi no médico. Mas terminou mal. Terminou mal. A pessoa que a gente vai pregar contra a bebida alcoólica, contra a vida de farra, acha que tem que se divertir, que tem que ir no salão, no forró, na balada, acha que tem que estar no meio de um monte de gente fazendo bagunça, fazendo de conta que está feliz. A gente vai pregar. A pessoa fala, isso não é para mim não. Eu tenho que curtir a vida. Eu tenho depressão, eu fui no psiquiatra, psicólogo, psicanalista, não sei o quê, e o doido lá mandou eu curtir a vida, aproveitar, fazer tudo que eu gosto de fazer. Mandou eu aproveitar, mandou eu não ficar parado não. Você está compreendendo? Aí a pessoa vai na conversa do doidão lá, do louco, mais louco do que quem vai lá. Você está compreendendo? Vai na conversa do doido, fica doido e termina doido. Você já viu algum doido se dar bem, irmão? Não se dá bem, irmão.
acaba a vida totalmente destruída. Você vai querer continuar vivendo as vidas do seu jeito, continuar ignorando a palavra de Deus, sendo que Deus tem falado para você, não, eu não fiz um projeto para você para obrigar você a ser do jeito que você não quer ser. Eu fiz um projeto de vida para você, para acontecer para você o final que você deseja. Está escrito na Bíblia. Eu quero dar para você, Deus falou, o final que você deseja. Qual que é o final que um ser humano deseja? Uma pessoa normal, não um loucão, doido da cabeça. Qual que é? Fala assim, um final feliz. Quem é Deus? Deus é aquele que escreveu a sua história com um final feliz. Deus é aquele que quando todo mundo virar as costas para você, Ele vai estar lá. Você entende? Quando você chegar, se um dia você chegar e sentir falta de alguma coisa na sua vida, seja alguma coisa material, seja alimento, seja roupa, seja amizade, seja amor, seja carinho, seja saúde, seja o que for. Você pode sentir um dia a falta de alguma coisa na sua vida, mas Deus é o Deus que vai estar do seu lado em todos os momentos. Eu fico imaginando, uma vez eu pensei, nossa, Deus não cura? Deus cura ou não cura? Mas tem um salmo que diz que na nossa enfermidade, Deus afofa a nossa cama. Ele faz a gente ficar confortável na enfermidade. Dá conforto para nós. Mas eu não queria ficar conforto na enfermidade. Eu queria que Deus me curasse. Ué, se Ele cura, por que Ele vai afofar o travesseiro para mim? Afofar a minha cama? Por que Ele não me cura? Você está compreendendo? Porque Deus não é Deus. É só quando a gente precisa, faz assim e Ele vem. Não! Deus é Deus que está do nosso lado em todos os momentos. Você compreende? Você entende isso? Ele enviou o Espírito Santo para ajudar você a tomar decisões. O problema é que quando você está obstinado por alguma coisa, obstinada por alguma coisa, quando você não quer obedecer, você não dá a voz para o Espírito Santo. O Espírito Santo já falou para você essa semana, você precisa mudar. Você tem que parar com isso. Mas o diabo falou, não, continua. Você dá ouvido à voz do diabo. Porque o diabo fala coisas que agradam a sua carne. Fala coisas que agradam o seu sentimento. Você está entendendo? O diabo te paparica. Agora Deus não. Ele te fala a verdade. E às vezes a verdade de Deus contraria a sua verdade. Contraria a sua vontade. Contraria a sua opinião. A maioria das pessoas que não conhecem a Deus, quando elas ouvem o Evangelho, a verdade do Evangelho, sabe o que eles falam antes de começar a falar bobagem? Eles falam assim, eu acho que não é desse jeito. Eu acho que não é assim, não. Eu acho que não sei o quê. Sabe por que acha? Porque é melhor falar que acha mesmo, porque não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse a palavra de Deus, saberia o quanto Deus é amor. E que não existe esse negócio de Deus está querendo forçar você a ser alguma coisa que você não é. Deus não está querendo forçar. Ele está apenas te guiando pelo caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fica de pé, não dá mais.